Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos falar sobre média, mediana e moda. Na sequência, você terá duas questões no concurso da Caixa, ambas a 6 Gran Rio. Para a gente começar, considere esses valores: 6, 8, 10, 9, 9, 7, 9, 6. Eles poderiam representar a distância entre dois comércios, dois pontos comerciais, a altura das pessoas, eles poderiam representar a nota de prova, assim por diante. Um conjunto de valores. Vamos determinar a média aritmética desses valores. A média aritmética vai ser a soma de todos eles dividido pela quantidade. Isso resulta em um único valor. Então, a média é igual a soma 6, 8, 10, 9, 9, 7, 9,5 divididos por 7. A gente soma tudo, dá 58,5, divide por 7 e o resultado é 8,4. Então, a média desses valores é 8,4. Então, considerando que são notas de 7 alunos diferentes. Então, em média, os meus alunos tiraram 8,4. Eu tenho um aluno que tirou 10 e tenho um aluno que tirou 7. Se isso representa, sei lá, o valor da comissão de alguém. Então, em média, eles receberam 8,4 de comissão. Mas eu tenho valores maiores, valores menores. Tem como a média ser dois valores? De 8 a 9? Você até pode falar que a média ficou entre 8 e 9, mas a média é um valor só. Só o 8,4 é a média. Então, você vai sempre somar todos os valores dados e dividir pela quantidade. Essa é a média aritmética. Já a mediana, ela divide esse conjunto de dados em duas partes. Como? Primeiro passo, organize em ordem crescente. Então, eu tenho 6, 7, 8, 9, 9, 9, meio e 10. São os mesmos valores, mas eu coloquei em ordem crescente. Agora, você vai observar qual é o valor que fica bem no meio dessa distribuição. Então, eu tenho o 6 de um lado, 10 do outro. O 7 de um lado, 9,5 do outro. O 8 e o 9. Quem está bem no meio dessa distribuição? É o 9. Então, eu vou dizer que esse 9 representa a mediana. Mas e se por um acaso fosse uma quantidade par? Porque aqui é a quantidade ímpar, né? De valores. Então, eu tenho um bem no meio. E se fosse par? Daí a gente ia fazer a média dos dois na lateral, tá? Os dois, você ia pegar e fazer a média do que tá antes, do que tá depois. A gente vai ter oportunidade para falar sobre isso. Por fim, a moda. Moda, no nosso dia a dia, todo mundo tem aquele casaco vermelho porque ele está na moda. O que significa isso? Ele aparece bastante. Tênis branco está na moda. Todo mundo usa tênis branco. Tênis branco aparece muito. Em todas as fotos tem tênis branco. Porque ele está na moda. Então, moda pra gente, na prática, é uma coisa que aparece bastante. Aqui também vai ser. A moda é aquele valor que mais aparece. Então, você tem uma série de valores, o 6, o 7, o 8, o 9. Qual é o valor que mais aparece aqui? Eu tenho o 9 que aparece duas vezes. Então, qual é a moda? É o 9. Veja, nesse caso, a moda e mediana têm o mesmo valor, mas não é pela mesma coisa, não é o mesmo significado. Mediana é aquele que está no meio e a moda é aquele que aparece com maior frequência. Vamos às questões? Primeira questão. 6 candidatos aprovados para a penúltima etapa de um processo seletivo foram submetidos a um teste de conhecimentos gerais com 10 itens do tipo verdadeiro ou falso. Os 2 primeiros candidatos acertaram 8 itens cada, o terceiro acertou 9, o quarto acertou 7 e os 2 últimos 5 cada. Pelas regras do concurso, passariam para a etapa final de seleção os candidatos cujo número de acertos fosse maior ou igual à mediana no número de acertos dos seus participantes. Quantos candidatos passaram para a etapa final? Eu preciso achar a mediana. Minha sugestão é que você pare agora, resolva a questão. Se você não conseguir, assiste um pouquinho mais da explicação e tente concluir.
Se não der, assiste a explicação inteira e tente resolver depois. Então, o candidato A acertou 8, o B acertou 8, o C acertou 9, o D 5 e o último 5. Preciso de mediana. Para determinar a mediana, eu tenho que organizar essas informações em ordem. Quem ficou bem no meio? 8. Segundo o enunciado, deveria ser maior ou igual a 8. Portanto, vale o 8, o 8 e o 9. Portanto, 3 candidatos. Os candidatos A, B e C. Próxima questão. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mudou suas diretrizes sobre atividades físicas, passando a recomendar que adultos façam atividade física moderada de 150 a 300 minutos por semana. Seguindo as recomendações da OMS, um motorista decidiu exercitar-se mais e durante os 7 dias da última semana exercitou-se ao todo 285 minutos. Quantos minutos diários, em média, o motorista dedicou a atividades físicas na última semana? Bora lá, pare o vídeo e tente resolver. Se não conseguir, assiste a explicação e tente concluir. Se não der, assiste a explicação inteira, mas tente reproduzir sozinha depois. Bom, o candidato, o motorista, né? Ele praticou 285 minutos em 7 dias. Para calcular a média, é só dividir por 7. Se eu dividir por 7, dá 40,7. Então, pouco mais de 40 minutos. Só tem uma alternativa. Aqui, cabe uma observação. Não era preciso fazer a conta. Quando você observa 285 divididos por 7, se fosse 280 por 7, um pouquinho menos que o 285, já daria 40. Se fosse 280. Como é 285, um pouquinho mais, vai dar 40 e um pouquinho. E aí, você só tem uma alternativa, 40 e 42. Se tivesse ali outras alternativas, outras possibilidades envolvendo 40, talvez fosse necessário fazer a conta. Mas desse jeito, não precisava. Bons estudos.